Olá, vamos a mais uma demonstração do Erbium. Desta vez estou aqui com steps do Cucumber em aberto. Nós vamos mostrar como configurar as saídas e os relatórios. São duas coisas distintas. Uma é a configuração de saída, que se chama Output Configuration. O Output Configuration define o que vai para a console e o que vai para relatórios. Não define quais são os relatórios ou de que maneira eu estou implementando a console. Num segundo momento, você vai colocar esse Output Configuration dentro de um roteador de relatórios. No roteador de relatórios, a gente vai ter um roteador de relatório de console. Então, ele manda essas saídas que foram predefinidas para a console, ou manda para um relatório ou mais relatórios simultaneamente. Porque eu posso colocar dentro de um roteador de relatório vários tipos de relatório. Podem ser relatórios do Cucumber com Allure, podem ser relatórios que não são relatórios, pode ir para banco de dados ou escrever para algum tipo de arquivo específico. Isso é definido pelo roteador. Então, primeiramente, eu gostaria de mostrar aqui a estrutura desse diretório. Então, aqui nós temos vários repositórios, uma simulação de que, como se isto aqui fossem relatórios distintos. No caso, eu tenho aqui o repositório do Cucumber. Então, eu já criei aqui um Cucumber Runner, que vai executar meu teste. E já defini que ele vai utilizar Allure como um plugin aqui de relatório. E também defini um API Context, porque um teste do Cucumber ele pode se distribuir entre vários steps, entre várias classes de step diferentes. E nesse contexto, eu estou pegando esse contexto e definindo que ele é uma thread local, porque eu vou executar testes em paralelo. E o paralelismo do JUnit utilizado aqui junto com o Cucumber é um paralelismo baseado em threads. Então, aqui eu tenho, por exemplo, também estou introduzindo aqui o conceito de utilização de fábricas. Então, digamos que eu tenho uma fonte da verdade de como são as minhas APIs na organização. Eu consumo essa fonte da verdade dentro do meu repositório ou da minha equipe. E, posteriormente, se eu tenho dentro da minha equipe um repositório em Cucumber, outro em TestNG e etc., eu tenho novamente uma fábrica específica para cada tipo de repositório, onde eu vou configurar os tipos de relatório. Então, no caso, vamos aqui olhar o step primeiro. Então, aqui eu estou utilizando esse contexto, né? Que é um contexto em que eu pego a instância que eu já criei no momento em que o Cucumber sai rodando. Então, porque aqui no hooks, aqui nesse before, ele vai executar antes do cenário, ele vai executar isso aqui. Então, eu vou pegar sempre uma nova instância para criar tudo do zero, não ter nada remanescente de cenários anteriores. E eu faço isso criando uma nova instância desse context. E também, nesse context, aqui eu já tenho a oportunidade de pegar o objeto cenário do Cucumber. Ele vai ser útil aqui na criação desse workspace. Então, venho aqui nesse Store API Context Create Workspace. Olha só, ele está consumindo a fábrica do Cucumber.
Então ele cria um workspace a partir dessa fábrica do Cucumber que está dentro do meu repositório. É a fábrica mais próxima que eu tenho. Que eu já estou consumindo nesse Fake Store API Context. Então eu vou ver aqui essa criação. Aqui na criação dessa fábrica do Cucumber, você pode ver que essa fábrica ela consome de outra fábrica. Aqui eu estou consumindo da fábrica do time. Digamos que eu sou parte de uma squad que trabalha com 2 repositórios. No caso, esse repositório é o do Cucumber. Mas eu posso ter um outro repositório, por exemplo, em testng. Mas a fábrica do meu time é a mesma que eu vou consumir, tanto no setup do testng como do Cucumber. O que eu vou diferenciar está aqui. Quais são os relatórios. Então, eu estou dizendo aqui que eu estou consumindo da fábrica do time. E a fábrica do time não fez nada demais a não ser consumir da fábrica master, que alguém definiu que essas APIs devem ser feitas dessa forma aqui. Alguém definiu que vai haver um workspace com uma collection com este nome, que está numa constante, que é Fake Store API Collection, que vai ser feito o import do Postman e que vai utilizar um cache de 12 horas, ou seja, só depois de 12 horas é que vai bater no Postman novamente. E essa fábrica de mais alto nível já incluiu 2 response scripts. Eu posso trabalhar com request scripts ou response scripts. E tem triggers também. Mas nesse caso, nós só temos 2 response scripts que servem para fazer o status do check o check do status code e um check de esquema. Já está definido lá na fonte da verdade, digamos, master primordial. Então, eu vou voltar aqui para os hooks, que a gente vai ver. Então, eu estou criando o workspace utilizando o Store Cucumber Factory, que utiliza o Team Store Factory, que utiliza o Master Store Factory. Pode ver que o Master Store Factory não está falando nada sobre como as saídas devem ser direcionadas para console e para relatório, ou, muito menos ainda, quais são os relatórios que essas equipes vão utilizar. Porque isso eu estou deixando para setar num nível mais próximo da equipe que utiliza um repositório com diferentes frameworks. Então, de novo, aqui no Hooks, eu vou pegar agora esse workspace aqui e o Cucumber Factory Create Workspace. E aqui sim eu tenho a configuração de saídas. Primeira coisa, Output Config. O Output Config eu vou definir aqui, por exemplo, vamos fazer assim. Esse aqui já não é mais item, eu tinha alterado para log item, e aqui também vai ser log item. Aqui também log item. Então aqui eu estou dizendo que a minha saída é nenhuma para a tabela de variáveis de ambiente. Significa que as variáveis de ambiente não vão aparecer nem em tela, nem em relatório algum. Elas simplesmente não vão ser processadas, inclusive. Eu estou dizendo que só vai para a console. Eu estou dizendo que vai para a console o request method e o request URL. Agora, eu posso dizer que, em princípio, todos os itens vão para todos os destinos, né? Então, vou fazer assim, ó. Target output, tanto para a console como
para o relatório, eu estou mandando tudo. Agora eu estou alterando. Eu não vou mandar a tabela de variáveis de ambiente para lugar nenhum. Esse aqui ficou redundante, ele perdeu o efeito, porque eu coloquei todos os itens indo para console report. Então não faz sentido mais esta opção aqui. Eu vou retirar esta opção. Muito bem. Agora eu vou definir a implementação concreta de um roteador. Aliás, dois roteadores. O primeiro é o de console. Então, o Erbium vem com essa classe Default Console Router. E que ela define como que os itens vão ser logados para a console. Inclusive aqui é feito o uso de cores. E também ele diz aqui nesse int target output se ele é console ou se é relatório. Pode ser que eu estou definindo aqui que ele é um, e esse 1 significa que ele é console. E eu vou adicionar a minha tabela de roteadores. Está aqui no New Routers, eu estou passando a configuração de saídas e agora estou adicionando roteadores. Então eu adicionei o da console, senão não vai sair nada na console. Eu adicionei agora um Cucumber Router. E olha só, eu estou passando o cenário, porque eu preciso do cenário para logar para os relatórios do Cucumber. A esse Cucumber Router, vamos ver aqui, eu tenho aqui uma implementação de como eu quero fazer o log para o relatório. Então, eu posso... No caso, eu estou utilizando aqui buffer para não logar para o relatório tudo. Primeiro eu vou colocando num buffer. E dependendo do tipo de item, quando eu vejo, por exemplo, um timer ou um tipo de mensagem, por exemplo, final, eu faço uma espécie de commit, né? Aqui ele não está especificamente chamando o commit, mas ele poderia estar. É porque eu coloquei esse método de commit mais tarde e não atualizei aqui. Mas eu poderia simplesmente chamar o commit e fazer essas ações aqui. Muito bem. Vamos voltar aqui. Então, adicionei o meu relatório do Cucumber. Nós não vamos ver como customizar e como implementar uma console ou um relatório, mas apenas que isto existe e pode ser customizado. E agora eu crio o workspace a partir do meu Team Fake Store Factory. O que tinha nesse Team Fake Store Factory? Não tinha nada. Inclusive, isso aqui não está servindo para nada. Posso até deletar aqui que não vai acontecer nada. É que como eu estou atuando somente com uma collection, acho que eu tinha pensado aqui em criar uma collection aqui e depois me referenciar diretamente a collection, porque eu estou trabalhando com apenas uma collection. Mas eu vou deixar assim mesmo. Vamos voltar. E agora eu crio o workspace do time, a partir do workspace do time, que cria a partir do workspace geral. Muito bem. Eu configurei o JUnit para rodar 10 testes em paralelo. Como eu disse, é baseado em threads, esse tipo de paralelismo. E aqui no Fake Context, eu tenho o Get New Instance, que sempre vai setar uma nova instância. Vocês podem ver que o Workspace também sempre... Como eu estou setando uma nova instância, esse Workspace aqui vai ser resetado. Então, eu crio o Workspace de novo aqui também, do zero. E aí eu tenho meus steps. No caso aqui eu tenho uma classe de steps só, mas eu poderia ter este objeto de API Context do Cucumber em todas as classes de step.
E aí eu posso me referenciar passo a passo ou mais ou menos em grupos de given, when, then, ou da forma que eu imaginar. Agora vamos à definição do Cucumber. É um teste bem simples e eu criei aqui 10 iterações. E também aqui são 10 testes em paralelo. Então, imagine que esses testes vão executar muito rápido. Mas deixa eu relembrar como é que ficou a configuração do relatório do Cucumber aqui. Eu estou mandando tudo para a console reports e a tabela de variáveis eu não estou mandando para lugar algum. Eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar a tabela de variáveis para a console. Para a console ela vai. Então agora, vamos executar esse teste. Eu vou aqui no runner. Vai executar muito rápido. Aí, já executou todos os testes. Agora eu vou ver os relatórios do alert. Então vem aqui. Vamos fazer mvn alert serve. E agora vai apresentar os relatórios desse teste que foi executado. Está aqui. Vamos pegar aqui, ó. Teste 1 foi executado, sei lá, um thread 4, alguma coisa assim. Aqui no then eu tenho a checagem dos status codes, que é um script que foi adicionado lá no master factory, mas que eu consumi aqui, mais próximo da minha squad, do meu repositório. E aqui eu tenho todos os gets, response, todas as saídas que eu defini. Eu não sei se vocês lembram, se para quem assistiu outros vídeos, geralmente eu imprimo aqui uma tabela, antes do get, do verbo, eu imprimo a lista de variáveis de ambiente. Mas como a gente tinha definido que não ia imprimir, não imprimiu nada aqui. Tá vendo? Então, vamos ver aqui, ó, given, when I submit. Aqui definir as variáveis de ambiente, agora submetendo os endpoints. Aí eu vou fazendo aqui. Muito bem. Então vamos fazer o seguinte, eu vou minimizar aqui. Agora eu vou alterar aquele nosso relatório. Então, eu disse que ia para a console, né? Agora eu perdi a console. Vamos ver aqui. Então eu tenho, por exemplo, aqui. Ó, veio para a console. Como é um teste executado em paralelo, ficou um pouco confuso aqui. Mas é essa tabela aqui. Então, essa tabela não aparece no relatório. Né? Então, se eu venho aqui no relatório, se eu venho aqui no relatório, eu não estou vendo realmente a tabela sendo impressa aqui. Eu submeti e a tabela não está aqui. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar aqui. Eu vou retirar aqui porque eu já estou dizendo que eu quero logar todos os itens para a console e para o report. Então eu não preciso fazer nenhum tipo de override aqui. Agora eu vou executar o teste novamente.
Muito bem. Agora eu vou dar uma olhada no relatório. Estou recriando aqui. Agora vamos dar uma olhadinha, sei lá, vou pegar esse teste aqui e agora o then, output. Pode ver que agora as variáveis de ambiente, a tabela de variáveis de ambiente está sendo impressa, elas estão sendo impressas em todos os relatórios. Então, o que determina como você quer mandar coisas para o relatório é o Output Configuration e os roteadores. Agora, você pode, a qualquer momento, fazer um bypass disso. Então, você vem aqui no... Ó, aqui, por exemplo, eu estou dizendo... Aqui eu não estou fazendo um bypass. Aqui eu estou fazendo um log. Eu posso chamar daqui, ó, da collection, do workspace ou do endpoint, o objeto out. E aí eu chamo o log para mandar um log type. Log type tem vários aqui, ó. Tem não definido, end, info, success, light warning, warning, severe warning, internal error e error. E também tenho, eu poderia mandar um tipo chamado log item do tipo mensagem. Então, eu posso customizar como essas coisas vão aparecer em relatórios ou console com base nessas duas informações. Eu posso também fazer só isso aqui. Mas no caso, eu precisei fazer o log type end aqui, porque eu customizei nos meus relatórios e na minha console, que quando eu encontrar o tipo end, ele vai fazer aquele commit. Eu poderia chamar do commit diretamente também. Poderia fazer aqui o commit, só que o commit ele está dentro do relatório mesmo, então eu não vou poder pegar por aqui. Então eu vou fazer aqui, voltar. O que eu posso fazer em termos de customização, por exemplo, se eu não quero que isso aqui seja logado no relatório, seja só na console, eu vou mandar aqui para a console. Então significa que eu posso customizar para onde eu tenho a última palavra ao utilizar os métodos corretos aqui, para onde que vai logar ou não. Aqui eu forço que vá para a console e não vá para o relatório, porque esse método é só de console. Ou então eu posso ter um método chamado reports. Então ele vai somente para o report, não vai para a console. Então vamos fazer um outro teste aqui, que ele vai mandar esse end of scenario. Só que eu vou fazer um teste com um thread só, para ficar mais simples aqui. Vamos executar. Estou forçando o end of scenario somente no relatório. Aqui ele vai executar todos, só que não em paralelo. Está bem mais lento agora. Paralelo realmente é sensacional. O que garante essa coesão do paralelo é ter feito esse contexto sempre iniciando uma nova instância desse contexto e do workspace cada vez que eu preciso utilizar. Então vamos aqui. Pode ver que eu não tenho... opa! Ele saiu end of scenario aqui. Bug. Ok. Tem algo a ser melhorado. O Airbnb está na fase alfa. Então, algumas coisas podem acontecer e aconteceu aqui. No meu entendimento, não era para ter saído esse end of scenario aqui agora. Vamos ver aqui. Steps. Porque ele está somente para o report. Então, um bugzinho aqui, mas a ideia é que seja somente para o report. Ou então, quando você escreve console, seja apenas para console.
quando você escreve log, é para ser... aí ele vai respeitar aquele output config, se vai para o relatório ou se vai para a console. Então vamos ver o relatório agora. Bom, deve ter ido para o relatório, não é possível. Que justamente era para ter ido para o relatório. Então ele deve ir para lá. Vamos lá. Cadê o cenário? Ok. Ok, apesar de um pequeno problema ali, é que essa modalidade foi inserida agora e eu realmente não havia testado ainda. Então vamos lá. Então, como você pode ver, o Erbium tem essas facilidades para você plugar o Erbium em qualquer repositório, com qualquer roteador que você queira. No caso, eu tenho o roteador aqui no o Cucumber Router, mas eu posso criar um outro roteador para logar para banco de dados. Posso colocar um outro roteador para utilizar um relatório muito específico e personalizado dentro da empresa. Porque a ideia é deixar o Erbium totalmente independente do framework. Por exemplo, se eu estou utilizando, sei lá, uma ferramenta do tipo Gatling para fazer testes de performance, eu não conheço a ferramenta, eu só ouvi dizer sobre ela. Mas essa estrutura do Erbium, de ser modular e adaptável, você pode muito bem configurar um output config que não loga quase nada para relatório, se você estiver fazendo um teste de performance, e suprimir tudo. E deixa os relatórios com o Gatling. O Erbium, falando em teste de performance, o Erbium sempre vai logar o tempo da requisição. Então ele pega o tempo realmente muito, muito próximo do que é o real. Ele não se contamina com o tempo de processamento de vários itens, execução de scripts personalizados ou qualquer coisa. Ele pega realmente aquele tempo que levou para fazer a requisição, até o retorno da requisição. Então, com isso, você pode consumir o Erbium e utilizar esse valor depois em um relatório de performance. Agora, falando em performance ainda, o que está faltando aqui no Erbium, mas que não é difícil de fazer e é super tranquilo, é um gerenciador de erros. Porque num teste de performance, é normal que você tenha muitos erros dependendo da carga que você coloca no teste, que as suas APIs não respondam de acordo. E isso não deve quebrar o teste. Hoje, isso não está dessa forma. Hoje o teste vai quebrar, ele não pode ser utilizado para teste de performance. Mas com um pequeno ajuste aqui, criando um módulo de gerenciamento de erros, alguns erros serão passíveis de passar por um gerenciamento de erros customizado e a gente já pode ter um modelo pronto para teste de performance. Então, aqui não seria aqui, mas seria aqui no Create Workspace, nós teríamos aqui a introdução de um objeto de gerenciamento de erros. Se esse é um teste de performance, ele vai ter um gerenciamento de erros para teste de performance. Se é um teste funcional, terá um gerenciamento de erros para teste funcional. Nem todos os erros são passíveis de você fazer toda a manipulação que você quer. Alguns erros podem ser erros internos do Erbium, que podem denotar algum bug, ou podem ser erros do que você realmente queria fazer e eles não podem ser engolidos em algum try-catch por aí e nunca ser lançado. Mas erros relacionados à carga
e alguns outros, eles podem ser gerenciados sim, e isso será um próximo passo. Bom, por hoje é só. Vamos fazer um novo vídeo de um outro item das capacidades do Erbium. E eu fico aqui com a tarefa de dar uma olhada nesse pequeno bug, desses outros métodos de log, que não é o log, é o console e o report, para que esse probleminha não aconteça mais. Muito obrigado e até a próxima.